Muito bem, queridos, mais uma vez, estamos juntos, como já ouvimos, para glorificar o Rei Jesus, presente aqui, o Senhor Jesus. O culto é para a glória dele, né? Para a glória dele. Então, ele está presente conosco, e isso é maravilhoso demais. Nós não precisamos sentir, nós temos a certeza, porque ele prometeu, a palavra diz que ele está com o seu povo. Então nós não precisamos, eu não senti a presença de Deus. Não. A questão não é se eu vou sentir ou não, a questão é a palavra dele. E eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 51. Nós temos trabalhado já há algum tempo no livro dos Salmos. Algumas pessoas colocaram alguns títulos nesse salmo, né, na exposição do salmo. Alguém disse que é o caminho do perdão. Um outro disse o caminho de volta a Deus. Um outro irmão querido falou a maravilha do arrependimento. O fato é que o caminho da salvação, ele é pavimentado com o verdadeiro arrependimento. A porta estreita é o arrependimento, e o caminho apertado que conduz à vida é o arrependimento. Existe um verdadeiro arrependimento, que é mais do que tristeza, mais do que lágrimas, mais do que pesar, mais do que lamento, mais do que reconhecer o pecado. O verdadeiro arrependimento é abandonar o erro. Então hoje nós falamos, o contexto deste salmo nós estudamos hoje pela manhã, que é 2 Samuel capítulo 11 e 12. Daquele pecado terrível de Davi, ou uma sucessão de pecados de Davi, do rei Davi, daquele homem segundo o coração de Deus, aquele homem admirável por sua piedade, desde bem novo, lá trabalhando com o seu pai, era um homem piedoso. Depois, o homem que venceu aquele gigante Golias, com tanta fé, com amor ao Senhor, um homem que depois foi ungido rei de Israel, perseguido, depois foi perseguido por Saul, e o Senhor o livrou. Ele teve tantas experiências com Deus, que as experiências que nós não, se juntar a vida de todos nós aqui, nós não teremos experiência como Davi teve. E aquele homem, tão amigo de Deus, tão próximo ao Senhor, tão conhecedor de Deus, ele foi capaz de cair em pecados tão terríveis. Isso aponta para a nossa natureza. Isso aponta para ele. Davi conheceu a sua natureza, porque uma boa pergunta é: por que Deus permitiu que Davi pecasse daquela maneira? Por que Deus permitiu? Hoje a gente pergunta a algumas pessoas queridas nossas, por que Deus permitiu que ele caísse, ou por que Deus permitiu a minha queda? Duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, para que a pessoa que caiu conhecesse o seu coração. Ele sabe teoricamente, mas vai conhecer o seu coração. Nós não somos tão bons quanto pensamos que somos, quanto achamos que somos. E para que conheça também o Deus gracioso. Conheça o Deus santo, o Deus gracioso e o Deus perdoador. Davi conheceu. Ele se arrependeu de fato, porque nunca mais nós ouvimos dizer que Davi caiu nesse pecado, ou nesses pecados. A gente não vê mais. Então, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento é esse: é não repetir o erro. Se você continua repetindo o mesmo erro, ou os mesmos erros, você ainda não se arrependeu. Porque você se arrependeu daqueles que você disse e você está fazendo. Nunca mais eu vou fazer isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. É um dos 7 salmos penitenciais, Salmos 6, 32, 38, esse é o 51, o 102, o 130 e o 143, provavelmente é o mais famoso destes salmos. E contexto, podemos resumir o contexto lembrando dos pecados de Davi. Então, o primeiro pecado é a ociosidade.
lá em 2 Samuel, capítulo 11, diz que foi num tempo que os reis saíam à guerra e Davi não foi liderar o exército do Senhor, ele deveria ir, e ele estava no palácio, depois do sono, da sexta da tarde, né, depois do sono, ele começou a andar no terraço do palácio, de um lado para o outro, sem qualquer objetivo. E então, esse foi o primeiro pecado. Depois vem a cobiça, porque do terraço ele avistou uma mulher tomando banho. Era Batseba. E ele não apenas olhou e desviou o olhar, ele gastou tempo olhando para aquela mulher. E ele chamou um dos seus servos para perguntar quem era aquela mulher tão linda, e ele foi informado que era a mulher de Urias, o heteu, um dos seus valentes, um homem muito importante, um estrangeiro, mas um estrangeiro valoroso para o exército de Israel. Davi sabia que cobiça é pecado, ele conhecia a lei. Mas ele ignorou a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e ele ordenou que um de seus servos trouxesse aquela mulher, e ele se relacionou sexualmente com ela. Cometeu então o segundo pecado, o adultério. A mulher foi para casa, e Davi tocou a vida como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, 1, 2, 3 meses depois, nós não sabemos, mas a mulher manda um recado para Davi dizendo que estava grávida. O marido estava em guerra e ela estava grávida. E Davi, então, agora ele estava apavorado, porque ele queria limpar a sua barra. Ele tinha que resolver a situação. E ele elabora um plano. Ele manda trazer Urias de volta, e recompensa, dá um presente para ele, e diz, agora você vai para sua casa e vai estar com a sua esposa. Urias, ele não foi, ele dormiu ali na calçada do palácio mesmo, não foi. Quando o rei perguntou, por que você não foi? Ele disse, como que eu poderia ir, já que Israel está em guerra, a arca do Senhor está numa tenda, e eu não tenho como voltar para casa, voltar para minha esposa, como nada tivesse acontecido, e ele não foi. Falhou o primeiro plano. Davi, então, elabora um segundo plano, e ele oferece um banquete em homenagem a Urias, tudo com falsidade, não é? Tudo com hipocrisia, tudo com mentiras. A verdade não era essa, ele queria limpar a sua barra. Era importante que Urias fosse para casa, se relacionasse com a sua esposa, para depois Urias assumir, então, aquela criança. Ele fez um banquete e embebedou Urias, muito vinho, e Urias ficou muito embriagado, e agora sim, agora você vai para casa. Urias não foi para casa, pegou uma esteira e dormiu mais uma vez junto com os soldados. E aí Davi, ele tem um terceiro plano, então. Terceiro plano. O terceiro plano é tirar a vida de Urias. Ele faz uma carta, envia pelo próprio Urias a Joabe, que é o comandante do exército, dizendo que colocasse Urias bem na vanguarda, né, do exército, e para que ele fosse atingido pelos amonitas e falecesse. E de fato isso aconteceu. Urias levou a sua própria carta de morte. Um homem fiel ao rei, fiel a Israel, mas a sua fidelidade foi recompensada com a pena de morte. De fato ele morreu, alguns valentes também morreram de Davi, e Joabe mandou dizer a Davi que isso tinha acontecido, e Davi não deu muita importância, porque ele conseguira de fato o que ele queria, que era a morte de Urias. E Batseba, a esposa de Urias, chorou, ela ficou enlutada, chorou por seu marido, mas um tempo depois Davi trouxe para o palácio e se casou com ela. Ela se tornou sua esposa. E Davi, então, termina esse capítulo, tudo estava muito bem. Davi conseguiu o seu objetivo, não é? Poucas pessoas ficaram sabendo disso, naturalmente a Batseba. Joabe devia estar desconfiado com essa situação, alguns servos, mas ele limpou a barra. Vamos tocar a vida agora. Ela estava grávida, vamos ansiando pelo nascimento da criança, vamos criar essa criança. Mas lá, no versículo 27 do capítulo 11, nós temos uma notícia para Davi, que
que é que Deus não se agradou daquilo. O nome do Senhor aparece no final do capítulo. Deus viu, como Ele vê todas as coisas, como Ele vê o nosso coração. Então o Senhor viu, não se agradou e mandou o profeta Natã para confrontar Davi. Para confrontar. Natã, ele, como disse hoje, ele fez lutra. E ele era muito bom, ele é habilidoso como conselheiro. Ele conta uma história. Nessa história ele fala de um homem rico, um homem pobre, e que habitava numa cidade. O rico, ele tinha muito gado, muitas ovelhas, e o pobre tinha apenas uma ovelhinha. Ele adquiriu aquela ovelha, ele tratava aquela ovelha como uma filha, comia no seu prato, dormia junto ali, naturalmente, com a família, era xodó da casa, até que um visitante chegou para visitar o rico, e o rico, ao invés de servir um jantar do seu próprio gado, ele, de uma maneira, ele apanha a ovelhinha, a única ovelha daquele homem e pobre, e ele mata e serve aquela ovelha. Davi ficou enfurecido com aquilo, ele ficou com muito ódio. Ele era um juiz de Israel, ele sabia de tamanha injustiça, e disse: esse homem merece a morte, ele tem que restituir 4 vezes mais. E aí Natã diz: você é esse homem. E Natã vai falar das consequências daquele pecado para Davi. Vai falar sobre que aquele pecado dele ia ter consequências sobre a sua família, sobre a sua casa, como teve de fato. Mas diz que o Senhor havia o perdoado. Ele não ia morrer, mas ele sofreria muito por causa das consequências daquele pecado. Então, esse salmo, ele revela, então, esse arrependimento genuíno de Davi. Ele vai compor esse salmo nesse período de muita vergonha diante de Deus, de buscando a Deus. Ele cai em si, aquela criança morre que Batseba trazia, de fato começa ali uma situação trágica, uma caminhada trágica na vida de Davi, mas ele está agora muito arrependido. Esse salmo é importante para nos ensinar sobre o verdadeiro arrependimento e o maravilhoso perdão de Deus. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas neste salmo. Em primeiro lugar, eu tentei resumir esses primeiros 5 versículos do salmo. Então, eu não tive algo melhor para colocar, eu não pensei, resumindo, dizendo que um cego, faminto, nu, clama por misericórdia em meio à sua mais profunda miséria. Essa é a situação. Um cego, faminto, nu, clama por misericórdia em meio à sua mais profunda miséria. Davi estava no fundo do poço. É isso que esses versículos eles vão revelar. Davi estava com as suas mãos vazias, imundas, estendidas para Deus. Ele sabia que não merecia nada. Não há nenhuma autojustificativa. Quando Natã diz, você é o homem, ele não tenta dizer, não, foi aquela mulher, foi ela que me provocou. Ela estava tomando banho, ela não teve o cuidado, não manteve cuidado. Ele não faz isso, eu pequei. E agora ele continua a mesma coisa. Ele não transfere para ninguém a culpa do seu pecado. Ele vai falar muitas vezes, meus e minhas transgressões, minha culpa, meu pecado, minhas transgressões. Ele vai repetir várias vezes, vai dizer, fui eu. Então, Davi está horrorizado com as dimensões do seu próprio pecado. Não sei se aconteceu isso na sua vida, é provável, em que você ficou surpreso do que você fez, do que você falou, do que você pensou. Você ficou escandalizado com você mesmo. Como eu fui capaz de falar isso? Como eu fui capaz de fazer isso? Então você fica impressionado com o seu próprio coração. Porque é isso que está acontecendo. A questão, nosso grande problema está no nosso coração, no nosso interior, na nossa alma. Não tem nada a ver com o ambiente que frequentamos, o ambiente que nascemos, não tem nada a ver com isso. A questão está dentro de nós. Por isso, Davi, lá no versículo 1, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus,
por teu amor, por tua grande compaixão. Essa palavra, aquela palavra que eu citei na semana passada, hebraica, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, usa daquele amor infalível do Senhor, aquele amor constante e leal, aquele amor do pacto que o Senhor tem, do pacto que o Senhor tem conosco. Meu Deus, não me abandones. O Senhor tem um pacto com o seu povo, não me abandone. Apaga, ou seja, enxuga como um prato que precisa ser enxuto, remove algo completamente, apague o que foi escrito num livro, apague as minhas transgressões. Ele diz, só o Senhor pode fazer isso, lava-me de toda a minha culpa. Então Davi compara a sua culpa a uma peça de roupa imunda. Ele diz, só o Senhor pode me lavar, só o Senhor pode lavar de meu pecado, purifica-me do meu pecado. Somente Deus pode perdoar os pecados e declarar que o pecador está limpo. Versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue, os meus pecados me confrontam o dia inteiro, como se ele dissesse, eu conheço as minhas transgressões, eu sei que sou um homem pecador, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Então, embora o pecado fosse contra Urias, contra Batseba, ele enganou pessoas, ele mentiu, mas ele diz, acima de tudo o pecado é contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Ele não está dizendo que ele não fez nada contra as pessoas, não, mas está dizendo, acima de tudo, o meu pecado é contra Deus. É o que acontece com a gente também. Quando você peca, por algum motivo, qualquer motivo, você peca contra Deus, porque Deus, ele é santo, a sua lei é santa, então Deus não nos ensina a pecar, Deus não peca, nem nos ensina a pecar, mas quando nós pecamos contra Deus, é como se dessemos um soco no rosto de Deus, é assim que o nosso pecado, naturalmente, faz com o Senhor que é santo, de modo que é justa a tua sentença, tens razão em condenar-me. Então Davi, ele aceita o veredito contra si mesmo, o julgamento de Deus é irretocável, ele diz, o Senhor tem razão de me condenar, eu mereço, então ele, em nenhum momento, ele não se defende. É diferente de Adão. Há uma diferença muito grande de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, para Davi. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Não que ele nunca tenha pecado, que fosse um homem, não, mas um homem que reconhecia o seu pecado, corria para Deus arrependido. Adão foi diferente. Ele se justificou, ele colocou a culpa na mulher, ele colocou a culpa em Deus. É bem diferente, note que é bem diferente. Então, a pessoa arrependida não é a pessoa, nós temos aprendido isso, a pessoa santa não é a pessoa que nunca se suja, mas aquela que se lava sempre. Versículo 5, ele diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Então Davi está dizendo, não, olha só, ele não está dizendo que a culpa é do seu pecado, não, ele está dizendo que a culpa é sua, mas ele está dizendo que o pecado estava dentro do coração dele, não estava fora, mas estava dentro dele. Eu nasci com essa natureza, então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Eu aprendi, vocês também aprenderam no colégio, não, que a questão da maldade humana tem a ver com o ambiente, que as crianças, elas nascem puras, e depois elas vão se tornando pecadoras, elas erram, mas não, a Bíblia diz que a criança nasce já com pecado. Se tivesse um ultrassom que pudesse identificar pecado de um bebê, naturalmente sairia, o médico falaria lá, tem um bebê assim, mas aqui ó, já tem, o pecado está aqui ó, o vírus do pecado, a doença do pecado já está nele, bem pequenininho, se fosse um saco gestacional, aqui já tem pecado. É isso que Davi está dizendo, a sua inclinação congênita afetam inerentemente a todos nós as inclinações do pecado. O pecado,
significa, a palavra pecado, errar o alvo. O pecado é pecado porque Deus é santo e contrário ao mal. Isso, obviamente, desarma qualquer pessoa que peque contra outrem ou que mantenha mágoas dos irmãos, que ao mesmo tempo queira afirmar que mantém sua comunhão com Deus. Porque o pecado, ele é errar o alvo proposto por Deus para nós. Também, o pecado, segundo Davi aqui, segundo a palavra de Deus, é transgressão, é uma violação intencional de um padrão ou norma conhecido. Então, Davi conhecia a palavra de Deus que dizia, não cobiçarás. E ele cobiçou aquela mulher, mesmo sabendo. Ele sabia que o Senhor tinha dito, não adulterarás. E ele cometeu adultério e diz, não matarás. E ele matou aquela pessoa, conhecendo. Então, olha só, a questão quando nós pecamos contra Deus, não é porque desconhecemos a palavra, é porque deliberadamente nós fazemos. Nós temos essa inclinação de ignorar a vontade de Deus, de esquecer a palavra de Deus, de racionalizar a respeito das coisas de Deus, e queremos aquilo que Deus diz não, mas nós queremos, então nós vamos fazer. Então Davi está falando exatamente isso. Pecado também é iniquidade, aquilo que é distorcido, aquilo que é torto. Mas a Bíblia diz, Davi diz, que o amor de Deus pelos seus filhos, esse amor de Deus é constante e leal. Deus é misericordioso, Deus é bondoso além do que esperamos. Esse amor de Deus é infalível, por causa do pacto que ele tem. Existe um pacto, hoje no Novo Testamento, o pacto no sangue de Cristo. Deus é cheio de compaixão, ele tem a máxima ternura, e o amor de Deus, ele é purificador, é perdoador. É isso que nos dá a questão, a segurança que temos não está em nós, mas está em Deus, na pessoa de Deus, no ser de Deus. Então não está em nós, porque nós falhamos, mas Deus, Ele é quem garante a nossa salvação, apesar de nós. Isso não, mais uma vez, não nos dá nenhuma desculpa para o pecado, nenhuma desculpa, porque o pecado ofende a Deus. O segundo ponto que eu quero ressaltar é que um pecador arrependido, ele depende de Deus para ser restaurado. O versículo 6 diz, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. É o padrão que Deus quer. Deus deseja, Deus quer que nós tenhamos atitudes sábias, que sejamos pessoas verdadeiras. Esse é o padrão que Deus quer. Versículo 7, ele diz, purifica-me como hisopo. Era uma planta usada na purificação dos leprosos, era uma planta usada para aspergir, e ele diz, purifica-me como hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Só o Senhor pode resolver o problema do meu pecado. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Então Davi está dizendo assim, enquanto ele pecou, ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele. Ele diz, como se os seus ossos estivessem esmagados. Ele fala da tristeza que ele sentiu. Assim é o que acontece, o pecado, o efeito do pecado no coração do crente. Ele sente tristeza, ele sente pesar no seu coração, a sua comunhão com Deus foi interrompida, ele não tem a alegria de adorar a Deus, ele não tem, ele está cansado. Salmo 32, ele vai dizer que ele está cansado, como se ele estivesse sem humor, numa terra deserta. Essa é a sua situação. Davi está descrevendo, está dizendo a mesma coisa. Depende de Deus, faz-me ouvir de novo júbilo de alegria. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Ó Deus, faça um milagre na minha vida. Essa palavra aqui é a mesma palavra de Gênesis, capítulo 1, quando fala de Deus criar todas as coisas do nada. Ó Deus, cria em mim uma nova pessoa. Então, esta é a oração do crente que chegou ao verdadeiro arrependimento. Versículo 11, ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ele está reivindicando coisas que são preciosas demais para ele. Ele reivindica: ó Deus, não me abandones, não me deixes. Ó Deus, não me deixe nas minhas próprias mãos, na minha loucura, no meu pecado, não me abandones. Versículo de 13 a 17, nós temos um pecador perdoado, ele é profundamente grato a Deus e comprometido com ele, versículos de 13 a 17. Em primeiro lugar, uma pessoa perdoada quer fazer conhecida a mensagem de perdão de Deus. Olha o versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então a pessoa que recebe o perdão de Deus, ela agora quer que outras pessoas também sejam perdoadas. Ela quer, foi tão abençoada, encontrou misericórdia de Deus. Ele diz: eu quero ensinar esse caminho. Igual Isaías, capítulo 6, quando o Senhor diz: a quem enviarei, a quem é de ir por nós? Isaías tinha sido perdoado. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. A mesma coisa de Davi. Agora eu quero falar da misericórdia do Senhor, eu quero falar desse perdão maravilhoso do Senhor. Em segundo lugar, um pecador perdoado é profundamente grato a Deus e comprometido com Ele, e espera que Deus lhe dê uma consciência renovada, uma consciência limpa. Versículo 14: livra-me da culpa de crime de sangue, ó Deus, da minha salvação. Me dê uma consciência limpa, ó Deus. De fato, eu fiz muitas coisas. Senhor, apaga isso da minha memória. Eu não quero viver preso a isso. Eu quero viver como uma pessoa perdoada de fato. Senhor, livra-me da culpa, da minha consciência, desses crimes, ó Deus. Eu não consigo viver direito se eu continuar remoendo essas coisas. Em terceiro lugar, um pecador perdoado e profundamente grato a Deus e comprometido com Ele, quer adorar a Deus pelo seu maravilhoso perdão que recebeu. Ele quer exaltar a Deus nas suas orações e canções, versículo 14, e a minha língua aclamará a tua justiça. A Revista Atualizada diz: e a minha língua exaltará a tua justiça. A Bíblia Viva diz: então cantarei louvores a ti. Então agora ele quer cantar a Deus. Ele quer orar e cantar de acordo com a palavra de Deus. Versículo 15: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Ó Deus, eu quero que o meu louvor venha do Senhor. Eu agora quero adorar como o Senhor prescreve. Eu não quero inventar. Lá no Salmo 119, versículo 172, o salmista diz: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. No 171 ele diz: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. Isso tem a ver, o que cantamos tem que estar atrelado com a palavra de Deus. A pessoa arrependida quer cantar agora, naturalmente sintonizado com a palavra. Também ele quer adorar sinceramente com todo o seu coração. Versículo 16 e 17 diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O melhor dos sacrifícios é odioso a Deus, sem um coração humilde e contrito. Então, está dizendo o seguinte: o que Deus quer de nós, e aqui a aplicação para nós mesmos, né? A gente vem, nós preparamos um culto, um culto bem elaborado, e nós estamos aqui juntos, e nós cantamos, oramos, a pregação da palavra está tudo certo. Mas o que Deus quer, acima de tudo, é o nosso coração. Um coração humilde, um coração contrito. Então o Senhor quer isso para nós. Lá em Provérbios 23, 26 diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. É o que o Senhor quer, é o nosso coração. Então Davi diz, se ele pudesse, ele faria muitos sacrifícios para Deus, naquela época, aqueles sacrifícios, aqueles rituais, mas isso não vai satisfazer o Senhor. O que o Senhor quer mesmo, essas coisas têm valor, quando primeiro eu dou o meu coração para o Senhor. Esse é um conforto para os humildes. Deus, Ele abençoa o humilde de coração.
Lá em Isaías 57, 15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração do contrito. Isaías 66, 1 e 2 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês estão me edificando? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Um pecador perdoado é profundamente grato a Deus e comprometido com Ele, e intercede pelo progresso saudável da Igreja de Cristo. Então, versículos 18 e 19: por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Por que ele está lembrando de Jerusalém? Por que ele está lembrando da cidade? Porque o pecado do rei afeta a nação. O seu pecado afeta a nação, assim como os pecados, as mazelas dos nossos presidentes afetam a todos nós. É o que nós estamos vivendo já há algum tempo. Os erros deles afetam a todos nós. Então Davi está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo: por tua bondade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, que ela possa prosperar. De alguma maneira o meu pecado interferiu no progresso da nação. Versículo 19: então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas, e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Quando pecadores arrependidos confiam em Deus para a sua segurança, o culto que eles oferecem se torna agradável a Deus. Eu concluo dizendo o seguinte, queridos: apesar da antiguidade do salmo, sua atualidade e utilidade não podem ser de modo algum desprezadas. O pecado, tanto no mundo antigo como no moderno, quebra a comunhão do servo com o seu Deus e causa sofrimento ao que peca e a quem é alvo do ato do pecado. Temos de, como igreja de Deus, recorrer sempre à promessa de perdão, de purificação por meio da obra redentora do Senhor Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Ninguém sabe tão bem o valor de tal segurança, de tal promessa, como aquele que quer ser fiel a Deus. De coração ele busca o perdão. Sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Deus não despreza o coração quebrantado e abatido. Quais são as aplicações que nós temos para a vida? Em primeiro lugar, resolva o problema do seu pecado acima de tudo com Deus. A purificação do pecado é obra exclusiva de Deus. Então, você tem que resolver. Se você ofendeu alguém, você tem que resolver com a pessoa, mas acima de tudo você precisa resolver o problema do seu pecado com Deus. Se você não entregou sua vida a Jesus, você precisa fazer isso, que só em Jesus nós temos perdão dos pecados. Precisa fazer. Segundo, se volte para Deus. Volte para Deus. Davi fez isso, ele andou longe de Deus, ele ofendeu a Deus, ficou com o seu coração endurecido, e o Senhor buscou, o Senhor falou, usou um profeta para trazê-lo de volta. O Senhor tem prazer em ter comunhão conosco. O Senhor não quer que você viva no pecado, endurecido, não. Isaías 44, 22 diz: volte para mim, porque eu já paguei o preço da sua liberdade. Não tem por que você viver no pecado. Oséias 6:1 diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então volte para Deus. Volte para Deus. Conserte a sua vida diante de Deus. Talvez você seja até membro dessa igreja, esteja andando longe de Deus, fazendo coisas que eu não sei, os pastores, os líderes não sabem, e aí sofrendo, frio, não lê a Bíblia, não participa do culto com alegria, não tem nenhum prazer. A questão é o pecado. O pecado impede a sua comunhão com Deus. O que fazer? Se arrepender, como Davi, clamar a Deus para que Ele limpe você, para que purifique você.
pedir a Deus para que você tenha alegria de novo de servi-lo, e aí voltar então a ter comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Se humilhe diante de Deus e desfrute do poder transformador da sua palavra. Como que a palavra de Deus transforma? Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Davi era uma pessoa, antes de Natã chegar com a palavra, e ele se tornou uma pessoa diferente depois da palavra que Natã trouxe. Existe uma diferença. Então nós vemos que a importância do crente ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa, ela está vivendo uma vida torta, ela se afasta da igreja, se afasta dos irmãos, é assim que a pessoa faz. É o coração de Adão. Adão fez assim. Mas um coração segundo Deus, um coração que ama Deus, não. Agora que eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a palavra. Não se afaste da palavra, porque a palavra de Deus, ela é transformadora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa muito importante é que filho de Deus sempre será filho de Deus. Há um conforto nisso. Quando o crente peca, ele não perde a salvação. Ele perde a alegria, mas não perde a salvação. Quando o crente de verdade peca, ele não perde a salvação. Ele perde a alegria, mas não perde a salvação. Então não existe na Bíblia, não é bíblico alguém dizer o seguinte: eu amanheci crente hoje, mas eu pequei, agora já não sou mais. À noite, já não sou mais. Amanhã talvez eu seja. E depois eu vou ser crente de novo. Depois, não existe isso. Um filho de Deus não vive na prática do pecado. Deus não desiste de nos amar. Entendeu? Deus não desiste de nos amar. Alguém pode olhar para você com preconceito, a igreja pode até ter, mas olha só, Deus, Ele não desiste dos seus filhos. Ok? Deus não desiste dos seus filhos. O pródigo, quando voltou para casa arrependido, o pai acolheu e disse: papai, eu não mereço mais ser filho, eu não mereço, eu quero ser um empregado. Não, o pai recebeu com honras, com festa. Então o pecador arrependido, ele é recebido porque ele é filho. Ele é filho. Existe um pacto entre Deus e os seus filhos que nada é capaz de quebrar. Nenhum pecado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma segurança que nós temos, não é uma permissão para o pecado. De maneira nenhuma nós temos que odiar o pecado, porque o pecado destrói, arruína a vida da gente. Levou Jesus à cruz. Jesus, o Filho de Deus, foi à cruz por causa do nosso pecado. Então o pecado destrói. Então nós temos que evitar, fugir do pecado, lutar contra o pecado, todos os dias viver uma vida de arrependimento a Deus. Mas quando pecarmos, queridos, nós temos um Pai amoroso, que nos ouve, que nos entende e que nos perdoa. Creia que Deus apaga as transgressões do arrependido, é isso? A verdade é essa, Ele apaga as transgressões. Seja um crente segundo o coração de Deus. Lá em Provérbios capítulo 28, 13 e 14 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz um homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem esconde os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Para nós. Então a questão é o seguinte: Deus trouxe você aqui nessa noite, uma noite fria. Alguns irmãos não puderam vir, optaram por não vir também, mas você veio. A questão: o que você vai fazer com este salmo? É possível que ele seja útil para a sua vida. Eu creio que ele é útil para a minha vida, mas não desperdice a palavra de Deus. Não desperdice, não desperdice. Volte para Deus. Hoje mesmo, agora, quando você chegar na sua casa, avalie a sua vida, à luz das Escrituras. Deus não merece o seu pecado. Deus não merece. O Deus bondoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não merece o seu pecado. Ele merece a sua fidelidade, o seu louvor, a sua gratidão. É isso que essa foi a conclusão que Davi chegou por esses caminhos.
sofrendo bastante. Você não precisa passar por isso. Você já sabe. Então, volte para Deus. Que Deus nos ajude. Queria convidar vocês a